Este capítulo nos mostra que a tragédia após tragédia, mas é um sofrimento que deixa envolvente quando foca em ver Tomura destroçando os heróis. E por conta disso, a gente já começa a pensar que no fundo, quem vai ter um árduo trabalho vai ser a nossa querida Eri-chan, porque ela vai ter que recuperar um monte de membro perdido desses heróis que estão se quebrando sem querer saber, que estão tipo fazendo de tudo pra impedir o Tomura. Então se prepara, Eri, porque vai dar uma dó de tu. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o capítulo mais recente de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Esse é o capítulo de número 271, de número 272, os capítulos que eu considero mais relevantes, mais envolventes, que me são mais interessantes e cativantes, que eu quero destacar no vídeo. Por conta de que os outros capítulos estão sendo bons, não vou tirar o fato, tá sendo bacana, querendo ou não, tá desenvolvendo, mostrando que personagem X tem importância, porém, não tô curtindo muito. Eu curto mais essa história quando foca em personagens principais, por exemplo, a parte do Tomura, a parte do Endeavor, do Midoriya, do Aizawa, quando foca no Todoroki chegando. Então, é algo que eu acho mais relevante, mas é por conta de que eu gosto mais dessa parte da obra. Eu não me interesso tanto pelos outros personagens, mas elogio que o autor desenvolve eles, porém, eu prefiro quando foca mais nos personagens principais, por isso eu vou destacar o que mais me é relevante do vídeo. Então, eu diria que é interessante a parte do Aizawa ter perdido a perna, porque era algo que muitas pessoas acreditavam que o Aizawa iria perder a individualidade ou algo assim. Eu acreditava que, na verdade, quem perderia a individualidade seria aquele cara das águas lá, o manual, por conta de que eu acreditava que assim ia acontecer alguma coisa, mas da mesma forma o nosso querido Tomura iria conseguir selar o Aizawa, e no fim a gente viu que o autor foi na maneira mais esperada mesmo, ia perder a individualidade, só que ele corta a perna para que ele continue mantendo. Então eu acho que foi arriscado, mas foi impressionante. Era algo esperado por 50 a 80% dos fãs, e eu acho que foi interessante porque aconteceu isso. Só que ele conseguiu manter a individualidade porque ele cortou uma parte do próprio corpo de uma maneira totalmente fria, racional e impactante. Então Aizawa é incrível. Sasuga Irezer-sama. Para todo caso, Midori descarregando 100% adrenalina foi interessante. Provavelmente não vai perder nada do corpo, porque é só algo que quando ele tá, digamos que em fúria total, como foi mostrado, ele transformou a fúria dele em força, assim se transforma em algo natural. O que ele não pode fazer é técnicas consecutivas 100%. Então eu acho que o autor soube fazer isso. A chegada do Todoroki foi algo que eu elogio pra caramba, por conta de que é um personagem que é tão importante quanto o Bakugou. Embora o Bakugou seja o rival principal do Midoriya, a gente sabe que em nível de tier, o Todoroki eu considero mais poderoso. Então eu acho que foi interessante ter sido mostrado ele. Agora a gente vai ver realmente o poder do Todoroki, o autor vai tipo jogar na nossa cara, vai, quero ver vocês falarem que ele foi nerfado. Então finalmente o Todoroki chegou com tudo e chegou salvando o Aizawa, porque senão ele teria sido morto, eu acredito. Aparentemente a gente não sabe se ele perdeu a individualidade ou não. Mas o que eu acho interessante é que com a chegada do Todoroki, eu acho que o Endeavor possa ser morto. Por conta de que já é algo muito esperado por parte da comunidade, muitas pessoas acreditam que vai continuar tendo uma série de mortes. Eu acredito, não é à toa que sempre que eu tento trazer My Hero, eu tento falar sobre isso. E eu acho que realmente vai acontecer porque é o melhor momento. Porque pensa, o Endeavor ele já tá desgastado. Como o próprio Gran Torino tinha falado, a potência dos golpes dele não estão mais no mesmo nível de antes. Possivelmente foi por uma série de ataques consecutivos. Então quando a gente pensar por isso, o Tomura ele já estava selando o Endeavor em modos. É só você se lembrar dos capítulos anteriores. Então eu acredito que com a chegada do Todoroki, possivelmente o Endeavor possa se sacrificar para proteger a Mirai no Big Three, se é que você me entende. Por exemplo, Midoriya, Kacchan e Todoroki. Eu diria que pode ser uma morte heróica ou como um castigo pior, talvez para o Endeavor, o nosso querido Number One, ele possa perder sua individualidade. Então, eu acho que o autor, ele soube fazer essas partes, porque, querendo ou não, os heróis já poderiam ter perdido parte da individualidade. Se o Tomura quisesse, ele poderia ter pego já do Endeavor, embora ele esteja manuseando bem as suas técnicas, mas vamos ser honestos. Então, eu acho que ele esperou esse momento já para um dos clímax. Eu acredito que vai ser muito importante a partir de agora a chegada do Todoroki, porque por mais que tenha sido de suma importância para que eles fiquem num nível mais poderoso, para tentar se equiparar ao Tomura, vai ter um grande sacrifício, eu acredito que a partir desse momento. Então a gente tem que ficar bem atento quando voltar a parte da história focado nessa parte do Tomura junto dos heróis. Porque eu acho que vai ter um grande sacrifício. A pergunta é se vai ser morte ou perda de individualidade. Então promete isso. Possivelmente são possibilidades que eu estou destacando, mas pode ser que nenhuma dessas aconteça, devemos ser honestos. Mas então acredito que tendo abordado essa parte, vamos também ainda dar um outro destaque nessa impressão, que eu já quero daí falar parte por parte dos capítulos, o que eu achei mais relevante, que é em foco do Gran Torino. Por que eu digo isso?
Eu acho que foi muito interessante porque ele se arrepende aparentemente, pelo que é mostrado. Na minha interpretação, eu acredito que ele só não terminou de falar, mas ele iria falar que a decisão no passado ocorrida foi um arrependimento que ele tem agora hoje por ver a face no que se transformou o Tomura. Querendo ou não, indiretamente a gente viu que o All For One conseguiu o que ele queria. Então eu acho que é interessante ver esse arrependimento. Aparentemente Gran Torino tá morto. Eu não sei, não coloco tanta expectativa nisso. Eu acho que ele só tá inconsciente, no estado grave, mas não acho que ele foi morto. Mas é o que eu acho, não podemos ter como certeza. Pode ser que o velhinho tenha morrido mesmo, mas eu acho que ainda não. Eu acho que ele vai chegar em um momento muito importante, talvez para proteger o Midoriya, ou ao menos o Midoriya vai ter uma despedida emocionante com o Gran Torino. Então vai ser bem interessante isso. Mas, para todo caso, acredito que teve até uma parte de chip, né, em volta do Gran Torino e da Shimura. Eu não considero um chip, embora a comunidade de Boku no Hero Academia ship qualquer coisa praticamente que vê junto, mas eu não shippo eles por conta de que se fosse assim, eu shippava a Shimura com o Aromaito, porque o Aromaito era discípulo dela, mesmo caso pra Shimura, que era discípula do Gran Torino, então se for assim, eu posso shippar Aromaito com a Shimura, que eu acho um chip muito melhor, mas é só minha opinião. Lembrando, mas para todo caso, eu acredito que a tragédia vai continuar acontecendo, seja sofrimento através de flashback ou de tempo atual, por conta de que a gente vê que o plano da Momo foi falho em mods, pelo que foi mostrado no final desse capítulo mais recente, e com isso a gente já fica pensando, o que será que o Chaco-chan e Tenya vão fazer? Por conta de que eles estão sem Pro Heroes, então se os Pro Heroes não conseguiram deter aquela grande criatura colossal, será eles capazes? Bom, a gente vai ter que ver o próximo capítulo para saber. Mas, para todo caso, o que eu sei é que a gente vai falar desse capítulo que teve muitas cenas relevantes e eu quero abordar parte por parte. Então vamos falar sobre Boku no Hero Academia e os capítulos que ficam mais conhecidos como o Show de Tomura diante dos Pros Heroes. Começando a falar sobre pontos principais que eu desejo destacar de cada capítulo, vamos ao dia número 281, onde vemos a ideologia de Shigaraki Tomura, por conta de que mostra a falha do sistema de heróis. Querendo ou não, no universo de My Hero Academia é interessante ser mostrado isso quando a maior parte da população deseja se tornar herói. Então você vê que tem heróis, pessoas indefesas, pessoas problemáticas e vilões. Eu acho interessante porque as sombras dos vilões se aproveitam dessas flechas, dessas janelas quebradas, digamos que do sistema de heróis, para fazer com que aquela pessoinha seja guiada, aquela pessoa problemática. E o que eu quero dizer com isso? Se você for perceber, como o Tuna mesmo diz, não age como se soubesse de tudo, e mesmo que você não me entenda, não me importa, porque isso é o que nos faz heróis ou vilões. Já mostra os rótulos, segundo o que eu falei. E o mais interessante de tudo isso é que muitos heróis não compreendem Tomura, porém ele sabe de sua dor. Afinal, heróis por quem ele tanto esperou nunca o ajudaram. Afinal, uma abandonou, aparentemente, a própria família e acabou por querer salvar pessoas indefesas, pessoas desconhecidas. Isso é algo que ficou em sua mente. Relembrando, teve um passado sofrido, por mais que tenha sido por um bem maior, a gente vê que hoje em dia acabou gerando em sérias consequências, porque se a Nana Shimura não tivesse apagado o registro, por mais perigoso que fosse, acontece que talvez a condição toda do Kotaro e do Shigaraki tivesse mudado com o futuro, mas infelizmente a gente viu que foi tomado e acabou que o Tomura tem cicatrizes ainda disso. Por mais que ele tenha sido influenciado pelo All For One, a gente viu que ele se desprendeu de seu mestre para querer excluir o próprio sistema de heróis por vontade própria. Afinal, ele foi parte desse sistema excluído e por fim ele quer pagar o sistema como preço. E eu acho que é interessante porque você vê que ele foi excluído por pessoas indefesas que poderiam ter estendido uma mão e ajudá-lo, terem guiado a um herói que poderia ajudá-lo, dar um suporte. Infelizmente isso não ocorreu, foram pessoas que foram salvas por heróis que estavam nesse sistema, mas faziam pouco caso de pessoas ao redor. Então, devido a heróis que ele sabia que nunca poderiam ajudar, mas no fundo, na própria família dele tinha heróis, pessoas ao redor que poderiam ter estendido a mão, fez com que ele perdesse a fé, a esperança da humanidade, ao ponto que ele se transformou no que ele virou. Então é interessante a ideologia, a filosofia de destruição que ele quer causar, porque não tem como você querer também julgá-lo como culpado, vendo todo o plot dele. Então isso é algo bacana, porque o Gran Torino aparentemente mostra que não foi a melhor decisão que eles fizeram aquilo em volta do Kotaro, que gerou frutos do Tomura. Então quando o Tomura mostra aquele olhar de psicopático e acaba perfurando o Gran Torino, vemos que Midoriya corre até ele, e assim a gente fala sobre o capítulo mais recente, onde foi pura tragédia. Continuando a falar sobre os capítulos mais recentes, só que agora em volta do capítulo de número 282, que é o mais atual de My Hero Academia, vemos
vemos que nosso querido Gran Torino aparentemente está em estado grave ou morto, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Midoriya quer terminar logo a batalha e faz com que sua raiva e frustração se transformem em sombras mais fortes, fazendo com que o Chicote Negro fique mais poderoso, ao ponto que ele vai tentando aprisionando o nosso querido Tomura. E nesse momento a gente vê que a Ryuko avisa da bala anuladora. É interessante porque quando a bala é disparada, a gente vê que o nosso querido Eraserhead acaba fazendo uma decisão fria, racional, mas com pensamento. Aquela garota vai me curar um dia, e assim ele corta a própria perna dele. A gente vê que o próprio Tomura disse que ele é um herói bacana, mas isso só ganhou alguns segundos. Assim ele vai mordendo o braço do Midoriya, ele causa um impacto enorme, derruba nosso querido protagonista, que hoje em dia não se quebra tanto como se quebrava. E a gente vê que assim ele cola na cabeça do Eraserhead. A gente não sabe se ele conseguiu pegar a individualidade ou não. O que a gente sabe é que devido ao impacto, o Aizawa ficou desacordado. E o mais interessante disso é que nesse momento o Todoroki chega a 1000 graus, por conta de que ele já vai usando do gelo dele para congelar o Tomura. E a gente vê que ele já grita Sensei. E o Midoriya não desaproveita, já corre, já manda um smash, mandando o Tomura pra longe, pegando o nosso querido Eraserhead que tá inconsciente. A gente não sabe se tá com a individualidade ou não, mas a gente sabe que no final o Tomura acaba dizendo que por mais que eles tenham conseguido fazer isso, não vai adiantar porque a destruição vai continuar acontecendo. Afinal, com a Aizawa desacordado, vemos que Tomura volta no full power. E agora sim a situação vai ficar perigosa, por conta de que assim a parte principal do capítulo se conclui, gerando uma hype para o próximo. Sem dúvidas, ótimos capítulos para Boku no Hero Academia, que eu desejava destacar um pouco minha impressão aqui em vídeo sobre o que vem acontecendo na história, no plot atual. Por conta de que não tem como, você foca em personagens como Endeavor, Todoroki, Eraserhead. É interessante, a possibilidade deles serem mortos, como o Gran Torino, são altas. Isso é o que deixa melhor a história. O fato do Todoroki ter chegado era essencial, porque é um personagem muito poderoso. A gente vai ver agora como vai continuar a batalha ali. A parte da Ochaco-chan do Tenya é interessante, porque a gente vê que a criatura colossal continua prosseguindo. Os heróis estão com o paradeiro estado desconhecidos em modos, até porque era uma região que não tinha tantos heróis como o Chaco fala, então fica muito mais interessante isso. Eu acho que a falta de compreensão e de fala entre heróis e vilões é o que gerou nesse sistema está muito pior e nessa destruição que o Tomura está causando, por conta que a negligência foi a falta de compreensão, e com isso a gente vê o estado atual é um ponto alto também que eu desejava destacar. Eu acho que é interessante ver o Midoriya, a maneira como ele está se portando, embora ele não esteja sendo tanto foco, mas a gente vê sempre que o autor dá uma visão assim do Midoriya, algum golpe especial. Tô achando bacana isso, porque o Midoriya tá, digamos assim, por atenção, querendo ou não, ele quer ajudar o Gran Torino, porém ele tem que selar ali o Tomura. Tá bacana isso, eu acho que tá muito bom, tem muita coisa pra acontecer, e eu acho que com isso o time skip deve ocorrer de no máximo 6 meses, praticamente o Midoriya indo para um intercâmbio numa outra escola de heróis, e assim conhecendo alguns colegas antigos do Oromaito, onde vão ajudar ele a aperfeiçoar suas técnicas. Eu acho que, dependendo se for uma derrota dos heróis, possa ocorrer isso, porque é a única maneira de fazer com que o Midoriya fique seguro e continue como usuário do One for All. Então ainda é incerto se realmente o autor vai fazer. Boku no Hero Academia não é uma obra que precisa necessariamente de time skip, mas seria relevante acontecer, porque deixa a história muito melhor, e por já estarmos acostumados às grandes obras shonen sempre proporcionarem isso. É incerto ainda, mas pode ocorrer, é um fato. E eu acho que se ocorrer, seria interessante disso acontecer, de ser esse plot. Mas daí depende muito. Por exemplo, o Midoriya teve que fugir e depois ele volta com tudo para deter o Tomura. A gente não sabe ainda bem ao certo como vai ser. A gente tem que esperar mais a conclusão dessa batalha para daí saber se realmente vai acontecer ou não. Mas, para todo caso, acredito que é só uma ponte que eu já queria falar, que é uma curiosidade, porque é uma possibilidade que pode acontecer provavelmente daqui a alguns capítulos, conforme for resolvida essa questão, mas obviamente a gente vai falar sobre isso realmente quando se tornar mais relevante, logo daqui pra frente, possivelmente com a conclusão desse capítulo e talvez já dando o gancho. Mas para todo caso, praticamente com tudo abordado que eu desejava destacar, vamos logo para aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, by Hero Academia, eu espero que nós vejamos 3 partes relevantes, ao menos uma delas deve ocorrer. Eu acredito que mostrando outra parte dos heróis que não estão em batalha, que não estão nas linhas de frente, como Oromaito e alguém da UA, possivelmente a gente possa voltar para a tragédia que está em volta de Midoriya, ou a gente vai para o ponto mais óbvio que o autor já iniciou no final do capítulo, que é em volta da Ochaco Tenya.
Eu espero que uma dessas partes aconteça. Eu preferia que voltasse o foco pro Midoriya. Acredito que até pode voltar no final do capítulo, mas a gente vai ter que esperar para realmente ver se vai acontecer. Mas uma coisa é certa, tendo novos capítulos e lendo, logo logo a gente vem conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia Mata, né?